Você sabe o que significa cosmovisão? E você sabe ainda o que é cosmovisão anticristã? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Então, após a vinheta, nós vamos estar desmembrando, nós vamos estar falando, descobrindo um pouco desse assunto que influencia e que desafia a igreja cristã no século XXI. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. Como sempre, é um prazer tê-lo na nossa lição, dia após dia, domingo após domingo, onde que nós estamos, a partir desde a semana passada, estudando um tema que envolve mais a igreja do século presente, do século XXI, que vamos falar hoje sobre cosmovisões anticristãs. O que elas influenciam nos nossos dias, quais são, como que nós podemos identificá-las. Né? E para nós iniciarmos esse estudo, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pois bem, as cosmovisões, elas estão inseridas no nosso dia a dia, talvez a gente nem perceba, talvez a gente ouça declarações que elas influenciam, ou até às vezes falamos, mas nós não sabemos exatamente o que elas significam, né? Mas o que nós podemos ver? As cosmovisões, elas se abrigam, né, nesse mundo pós-moderno que nós estamos falando desde a semana passada. Caso você não tenha assistido a aula da semana passada, procura aqui no nosso canal. São, como eu posso dizer, né, seria um desafio para a igreja no século XXI. Essas visões que nós vamos estar falando hoje, que seriam, né, que elas vêm puxando três conceitos filosóficos, né, que formam o tripé, que a gente pode dizer, do pensamento nos dias atuais, que seria o pluralismo, humanismo e relativismo. Por incrível que pareça, essas três correntes filosóficas, elas sim têm um poder de influenciar muito nos dias atuais, principalmente dentro das igrejas. Né? Então, assim, essas visões aí, cosmovisões, elas se tornaram tão comuns, assim, elas estão tão inseridas no nosso meio, no nosso dia a dia, que a gente não consegue perceber que elas estão ali, né? A gente não consegue identificá-las. Talvez, como eu falei, nós possamos falar coisas, possamos praticar coisas que são desse movimento, desse tipo de pensamento filosófico, né? Então, e são cosmovisões anticristãs, ou seja, elas vão contra todo o pensamento que a Bíblia traz, todo o pensamento que envolveria a parte cristã, ou seja, ela vai, né, sempre ao contrário daquilo que a Bíblia diz que é o nosso livro de regra de fé e prática. Então, esses pensamentos eles têm provocado transforma, na verdade, né? Ele não provoca somente, ele transforma a forma de pensar, a dinâmica dentro das igrejas, perdão, essa dinâmica eclesial, que poderia ser um termo mais correto, também ela afeta no ensino bíblico e também na pregação do evangelho. Né? Ela modificou a forma, de certo modo, de pregar o evangelho do ensino bíblico. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E isso faz com que a igreja ela tenha um certo desafio nos dias atuais. Né? E começando já a falar essa corrente filosófica, seria o pluralismo, né, que, como eu falei na lição anterior, por isso que eu falo que se tiver como você assistir a outra aula também, para você entender melhor, né, eu falei na aula passada que existe muitas verdades justamente por causa da pós-modernidade. Né? As pessoas não acreditam nos dias atuais que existe somente um Deus, né, que somente ele
tem a palavra verdadeira, a palavra de vida eterna. Então, a partir desse momento, desse movimento pós-moderno, esse pluralismo ele entra em ação também, né? As pessoas duvidam que existe somente uma verdade, ou algo pleno, uma forma, alguém ou algo pleno que tenha somente a verdade, né? E pluralismo tem uma definição interessante que diz assim: o que não é único, multiplicidade, múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas, pontos de vistas, interesses, experiências, modo de ver o mundo, etc., que coexistem num só lugar. Ou seja, esse pluralismo, ele, né, como eu falei, existe várias verdades, cada um tem sua verdade, né, e ele forma, né, ele é formado através de, talvez o meu pensamento ele possa ser formado, né, exemplificando, através de outras opiniões, né, então ele vive numa mutação, ela pode ser mudada, só que por isso que aqui fala que é pluralismo, ou seja, existe várias formas de pensar, como aqui falou, né, várias opiniões, várias verdades, né? E nós podemos falar que a democracia moderna nos dias atuais ela é caracterizada por esse pluralismo político, né? Onde que considera as pessoas, os indivíduos, né, legítimos, ou seja, cada um o seu pensamento pode ser verdadeiro, né? E esse tipo de crença ele traz para a gente que não existe mais essa questão politicamente correto, ou seja, coloca, como eu posso dizer, né, coloca em xeque as crenças e os valores de qualquer um que seja, né? Então é isso e acaba influenciando no pluralismo religioso, né? Que no caso seria ele acaba sendo uma consequência natural desse político, ou seja, se cada pessoa tem a sua verdade e essa verdade pode ser chega a ser redundante, né? Ser verdadeira, não existe só uma verdade. Então dentro da crença religiosa seria da mesma forma. As pessoas passam a acreditar que não existe somente um Deus, e sim pode existir múltiplos deuses, né? Como existe, por exemplo, no país chamado Índia, a multiplicidade, o pluralismo de deuses. Se eu não me engano, chega a ser cerca de 300 mil deuses, né? Então, é, isso influencia muito dentro da cultura, né? Dentro do cristianismo, porque as pessoas elas entendem que não existe somente um Deus, né? Então, a pessoa também, olha só que interessante aqui, ó, que se no caso de uma igreja, se a palavra que for pregada ali ofender essa pessoa que pensa dessa forma, ela sim pode até processar a igreja, justamente porque se nós falamos que existe somente um Deus, nós falamos, pregamos que Ele é o único caminho, né, para a verdade, da vida, e se essa pessoa se sentir ofendida, é justamente pelas leis e pelo meio político que influencia todo mundo, né, um todo, essa pessoa ela tem o direito de se sentir ofendida, né, e é, pode até processar aquele que anuncia dessa forma. Então, é por isso que nós falamos que existe essa influência que torna um desafio para a igreja nos dias atuais por causa justamente dessa questão de pregação do evangelho. Imagina, a questão da pregação, você vai ministrar aquilo que a palavra do Senhor diz, que a Bíblia diz que é verdadeiro. Nós sabemos que é a palavra verdadeira, mas as pessoas elas podem identificar de uma forma um tanto diferente, e justamente porque ela pensa que não existe somente uma verdade, ela se sentir ofendida até se tornar um problema maior. Então esse é um desafio, sim, para a igreja nos dias atuais na questão da pós-modernidade. Também existe uma outra corrente filosófica, né, ao qual eu falei aqui também, que seria o humanismo, né, que o humanismo ele vem se caracterizar pela deificação da humanidade. O que seria isso? Eu tenho esse termo aqui para a gente ler. Deificação seria o ato ou efeito de divinizar, atribuir caráter divino, de tornar sublime. Ou seja, esse humanismo ele tenta colocar o homem no centro, no pedestal, né? O lugar que deveria ser de Deus, né? Que deve ser de Deus. Essa corrente filosófica ela acaba colocando o homem
como o centro de todas as coisas, né? E eu tenho uma outra definição aqui também que vai falar designação das doutrinas que afirmam estar o homem e a condição humana acima de todas as coisas. Movimento intelectual propagado na Europa no período da Renascença, baseado na civilização greco-romana, que reconhecia o valor do saber crítico. Ou seja, também aqui, olha só que interessante, que afirma que o homem, né, e a condição humana está acima de todas as coisas, ou seja, ele é superior a qualquer outra coisa. Então isso tira, sim, esse tipo de pensamento, ele tira a questão de que Deus ele está acima de todas as coisas. Né? O Criador ele está acima de tudo, de todas as coisas. Então, olhando por esse lado também, isso aqui acaba muito implicando na propagação do Evangelho, na pregação do Evangelho, né? É, ele, como eu falei, o homem ele estaria no centro de todas as coisas e seria a finalidade também de todas as coisas. Ou seja, o homem ele poderia ser também a solução para todas as coisas e não a Deus. Né? Então, e nós sabemos que isso é algo que a Bíblia vai contra, né? Nós, muito pelo contrário. Deus ele é o centro de todas as coisas. Deus ele é o primeiro, ele em tudo, ele aquele que criou todas as coisas, o universo. Então, ele tem o domínio de todas as coisas. Mas esse tipo de corrente filosófica fala o contrário, fala que não, que é o homem que está acima de todas as coisas. Então, talvez a gente perceba pessoas que têm esse tipo de pensamento, que ela não pouco se importa com Deus e muito pelo contrário, principalmente a classe superior, né, a classe média alta, aí, o pessoal que tem dinheiro com uma condição financeira boa, pode pensar dessa forma. Até aqui um exemplo, falando um pouco sobre questão de evangelismo, né, existe uma classificação dos povos menos evangelizados e os ricos dos ricos eles estão nesse meio, ou seja, essas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, elas se sentem autossuficientes, que elas não precisam de Deus e elas entram nessa classificação do humanismo. Ela entra lá nesse tipo de pensamento que ela está acima de todas as coisas, porque eles acham que o dinheiro pode comprar tudo, né? E podem ter bons carros, podem ter uma excelente casa, pode ter uma condição de vida muito boa, podem viajar o momento que desejam, mas isso é temporal, é passageiro, mas eles não entendem, não conhecem, na verdade, né, que existe algo muito maior passando desses dias aqui que nós estamos vivendo. Existe algo muito maior que seria a vida eterna. Mas o dinheiro, o poder aquisitivo que eles têm, os melhores carros não vão levar essas pessoas para a vida eterna. Então, esse tipo de pessoa, né, que entra nessa classificação dos ricos, os mais ricos dos ricos, né, eles provavelmente estão nessa classificação de humanismo, onde que eles se autodeificam, né, vamos dizer assim, né, eles se divinizam, né, se sentem superiores a qualquer Deus, ou qualquer tipo de Deus, tá? Não é somente ao nosso Deus, sim a qualquer tipo de Deus. Então, elas também entram nessa questão de humanização, né? E nessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, a concepção desse pensamento humanista, né, foi sobrevalorizado, tá? A tônica das mensagens do Evangelho, né, a pregação, elas acabaram sendo atingidas de tal forma porque ela está sempre levando o homem para o centro das coisas, não a Deus para o centro, né? Então, até algumas doutrinas bíblicas, elas foram inclusive amenizadas, nós podemos dizer que foram amenizadas justamente por causa desse tipo de pregação. E eu vou citar aqui, né, por exemplo, a salvação, a pregação do Evangelho acerca de salvação, né, de pecado, de regeneração, juízo final, inferno. Esse tipo de conteúdo não tem sido pregado justamente porque entra naquela questão do outro ponto que eu falei do pluralismo que ofende as pessoas, né? As pessoas elas, né, não se sentem bem ouvindo falar sobre o inferno, sobre regeneração, sobre pecado, sobre abandonar pecado, sobre a vida eterna, porque os pastores nos dias atuais de algumas igrejas, tá? Não vou generalizar, mas existe sim as igrejas que pregam amenizando toda essa questão aqui que eu falei
não se fala de salvação, não se fala da vinda de Jesus, porque as pessoas não querem ouvir isso, né? As pessoas que têm esse pensamento humanista, elas desejam ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que é mais fácil de ouvir, que é muito mais gostoso de ouvir, né? Então, não ofende a nenhuma delas. Então, se chega um pastor para pregar, ministrar a palavra de Deus, falando sobre essa questão humanista, derrubando toda essa corrente filosófica aqui, essas pessoas vão se sentir ofendidas, porque elas estão acostumadas a ouvirem somente aquilo que lhe apraz. Então, humanismo também é um desafio grande para a igreja enfrentar. Sim, tem que ser pregado sobre salvação, sobre a vida eterna, sobre o juízo final, sobre a questão do inferno também. Todas essas coisas elas têm que ser pregadas, ministradas. Mas em algumas igrejas, infelizmente, esse tipo de conteúdo que a Bíblia traz, ele fica deixado de lado, ele é amenizado. Ou quando se fala, não fala verdadeiramente, fala entre linhas, fala, né, mais ou menos ali parafraseando algumas coisas, não fala exatamente o que deveria ser falado. Então, por isso que falamos que esse tipo de corrente filosófica também é um perigo para a igreja no século XXI. E por último, a outra corrente filosófica que influencia e é um desafio para a igreja nos dias atuais seria o relativismo, né? Esse relativismo ele foi mais ou menos criado aí pelo século, prenunciado no século XIX, mas esse relativismo ganhou força já no século XX, quando foi apoiado pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, uma definição também sobre o relativismo seria teoria filosófica baseada na relatividade do conhecimento. A filosofia kantiana é um relativismo, doutrina segundo qual tal ou tal ideia, tal ou tal fato depende das condições do meio e de tempo com as quais varia. Então, o que seria isso daqui? O relativismo seria aquele depende, né? É, é relativo, quando fala assim, não, mas é algo que é tão relativo. Então, seria esse tipo de corrente filosófica, né? Os pensamentos, eles são válidos, né? Podemos dizer assim, todos eles são válidos, porque também eles podem se alterar dependendo de acordo com o tempo ou a época, né? O lugar ou grupo social, né? Então, por exemplo, o tipo de pensamento que nós temos, ele é e para um certo grupo de pessoas, algum lugar, esse tipo de pensamento ele pode ser relativo. Ele pode se enquadrar ali ou não, né? Também podemos dizer que o relativismo ele tem a única certeza absoluta dele é que existem certezas absolutas, né? Chega a ser um pouco redundante a minha fala aqui, né? Então, esse pensamento ele vai depender, as pessoas que seguem essa linha relativista aqui, ele depende do lugar, do ambiente, ele vai depender da época também. Por exemplo, algo que era pensado talvez há 10 anos atrás, não é um pensamento que vai valer nos dias atuais. Então, isso também implica dentro do Evangelho na questão que a palavra que foi pregada lá no século 40, por exemplo, vamos falar assim, depois de Cristo, que eu calculo que seja mais ou menos ali no período da perseguição que fala em Atos, é, eu calculo, tá, gente, mais ou menos que seja mais ou menos nessa questão, ou vamos melhorar assim, o que era pregado ali no Novo Testamento, então aquilo ali para essas pessoas que seguem esse tipo de pensamento, que tem esse tipo de pensamento, pode-se dizer que valeu lá, que hoje não vale mais, né? E nós entendemos que a palavra pode ser lá desde a época do Gênesis, ela vai valer para os dias atuais. Porque a palavra de Deus não muda. E já as pessoas que têm esse pensamento de relativismo, né, que é tudo dependendo, é condicional, depende, né, da condição da situação, eles não vão pensar dessa forma. Então, também é um desafio para a igreja nos dias atuais enfrentar, que é sobre a questão do relativismo. Existe também uma questão que nós devemos olhar e tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos presas dessas tradições humanas. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui, ó, que eu vejo que são importantes que nós vamos estar lendo aqui, mas o sincretismo religioso que eu já falei também na semana passada,
ele é importante nós avaliarmos, né? Por exemplo, os falsos mestres lá em Colossos, é, eles podemos dizer que eles estão nos dias atuais, porque eles combinam os pensamentos mundanos com o pensamento do evangelho. Existe sim igrejas, existem pastores, existem mestres, né, falsos mestres aí, que misturam os pensamentos mundanos com os pensamentos cristãos, né? E a Bíblia ela vai falar em Colossenses 2:8 assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Ou seja, isso aqui, esses três pontos que eu falei aqui, pluralismo, relativismo, humanismo, são correntes filosóficas. Então, a Bíblia já vem trazendo para nós um assunto interessante, falando já sobre, olha só, já na época, não se tornar presas das filosofias, porque já existia essa questão na época, né? Então nós podemos dizer que essa advertência aí de Paulo, né, para a igreja de Colosso, é que se não se deixasse levar pelas filosofias que eram pregadas ali na época, que eram faladas, né, que também não era para estar de acordo com esse tipo de pensamento. Aí tem um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, que é importante para nós, que ele vai falar assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ou seja, a gente sempre costuma falar assim: a gente tem que reter o que é bom, a gente tem que reter o que é bom. É justamente nessas questões. Quando nós ouvimos algo que vá contra o ensinamento bíblico, nós temos que ver algo que existe de bom dentro desse ensinamento, dentro dessa fala, seja o contexto que for, e reter aquilo que é bom. Tirar dali para nós o que é bom, como a palavra de Deus já vem trazendo isso para nós, né? Examinar todas as coisas e reter aquilo para nós o que é bom. Aquilo que não for bom, aquilo que vai contra o nosso pensamento, aquilo que vai contra o que a Bíblia prega, nós temos que deixar de lado, descartar, porque isso não é válido para nós, né? Então também agora nós vamos ver aqui, como eu falei, algumas coisas que eu vou dizer aqui é sobre como que deve ser o cristão, né, andar essa questão do cristão com o relativismo. Creio que os irmãos já ouviram falar, né, que política, futebol, religião são coisas que não discutem. Talvez você já falou isso um dia, futebol, religião, é, é, e política não é algo que não se discute. Mas essa frasezinha, ela é um pensamento máximo do pós-moderno, dessa questão da pós-modernidade, né? Então, aí uma pergunta, né? Será que realmente política, religião não deve ser discutido? Eu creio que deveria sim, porque o pensamento desse pluralismo é que todas as coisas vão levar a Deus, então não tem por que discutir o futebol, a religião, gosto musical, política, nada disso tem que ser discutido para eles, porque todas as coisas, na verdade, vão nos levar, vão nos conduzir a Deus. Esse é o tipo de pensamento do pluralismo, né? E ele tá, por isso que eu falo que ele está tão inserido na nossa vida que pode ser que a gente pratique, pode ser que a gente fale e a gente nem sabe, tenhamos conhecimento de onde que veio. Então esse aqui é um exemplo dessa frase aí, que são assuntos que não devem ser discutidos, né? Então esse pluralismo religioso, ele não como eu posso dizer, sinônimo de diversidade religiosa. Pluralismo religioso é uma coisa, diversidade religiosa é outra coisa, tá? Diversidade religiosa seria a existência de vários credos que, de certo ponto, trazem benefícios para o indivíduo e para a sociedade. Isso é diversidade religiosa, tá? Pluralismo religioso ele vai trazer para a gente a filosofia que afirma que todas as religiões conduzem ao mesmo fim, ou seja, o espiritismo, o hinduísmo, o islamismo, o sikhismo, tantas outras, budismo, né? Nem sei se eu falei, qualquer tipo de religião vai levar para o pensamento, para o único pensamento, porque todas as coisas levam a Deus. Então não importa a religião que você siga, o credo que você siga, isso vai te levar para Deus, né? Esse é o tipo de pensamento do pluralismo. Então, né, não é exatamente isso que nós sabemos que é a verdade, né? Esse pluralismo, ele anda junto, né, anda de mão dadas com o sincretismo religioso, né, que seria o ecumenismo, né? Esse ecumenismo, eu tenho também uma definição, né, que fala que foi um movimento
que surgiu na Europa no século XIX, que expressou o desejo de adaptar a fé cristã com o mundo moderno. Então, podemos ver aqui, ó, que esse pluralismo é justamente isso que acontecia na antiguidade, misturar o tipo de pensamento. Ó, vamos pegar aqui, eu sou cristão, mas vou pegar o pensamento mundano, que vamos misturar as coisas, as pessoas vão se adaptar porque já estão acostumadas no mundo, vão conhecer um pouco do pensamento cristão, ou o contrário, as pessoas que estão aqui dentro da igreja têm um pensamento cristão, vamos misturar com o mundo e tudo vai dar certo. Né? Então, esse tipo de pensamento, né, já existiu, e tem essa palavrinha aí, ecumenismo, ou seja, essa mistura de pensamentos, o cristão com o mundano. Né? Então, é, esse é o nosso desafio nos dias atuais, enfrentar esse tipo de pensamento. Que isso faz com que a igreja ela se sinta desafiada para justamente pregar o evangelho, para discutir sobre a religião, né, voltar a proclamar o evangelho, sim, evangelizar, bater de frente, né, com sabedoria acerca do evangelho de Cristo, né, pregar a palavra, pregar que Jesus é a verdade plena, também a revelação, que Jesus é a revelação absoluta de Deus, que ele é o único capaz de nos levar, né, de volta para o Pai, para o verdadeiro caminho, para o seu regaço. Então, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é um desafio, por isso que eu falo que esse é o desafio da igreja no século XXI, enfrentar o pluralismo, tirar da mente das pessoas, né, que todas as coisas levam para Deus e não ao final, né, que seria Deus, e não é exatamente assim. O humanismo também, o cristão e o humanismo, a gente tem que avaliar bastante, né, já que o homem ele está no centro de todas as coisas aí, né? E nós temos que pregar o evangelho sim para que as pessoas elas entendam que não é o homem porque nós somos pequenos e falhos. Muito pelo contrário, Jesus, né, Deus Pai, ele está no domínio de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas, né? Então, como eu falei, muitas igrejas hoje dão ênfase na pregação humana, né? Olhando para o lado humano, para o homem, né? Colocando o homem no pedestal, mostrando somente as necessidades do homem terrenas, mas sim nós temos que pregar a palavra do evangelho para que as pessoas se arrependam do pecado, para que cada um possa tomar a sua cruz, né, e seguir o caminho que é verdadeiro. Então, nós devemos sim pregar o evangelho genuíno para mudar esse quadro, porque muitas pessoas talvez estão sendo convencidas que são cristãs. Eu creio que Deus age de misericórdia sobre a vida dessas pessoas, porque elas estão depositando a fé em Deus, mas esse tipo de pregação é muito comum nos dias atuais. E talvez muitas pessoas estão pensando que vão morrer e vão para o céu, mas talvez elas estão direto no caminho direto para o inferno. Então, essa é uma responsabilidade minha, sua, de falar do amor de Cristo da forma genuína, verdadeira, né? Mostrar para essas pessoas que somente Jesus Cristo ele é a vida, ele que é o amor, ele é o caminho, a verdade, né? E isso faz parte da nossa missão. Também o relativismo, né? Como é que fica essa questão aí do cristão com o relativismo? Nós temos que olhar essa questão também. Hoje podemos dizer que o problema dessa corrente, né, filosófica, né, seria o fato delas, uma questão aqui tudo relativo, né, ou seja, as crenças religiosas também elas vão ser relativas, né, como eu falei, o pensamento de acordo com a época ele pode mudar, hoje ele vale, amanhã ele não vale, hoje ele é certo, depois ele já não é certo, né, podemos dizer que o resultado, né, inevitável do relativismo seria a ideia de que Jesus não seria o caminho e a verdade, né, mas sim um caminho e uma verdade dentro de outras possibilidades. Ou seja, Jesus ele é somente um caminho, ele pode ser somente uma doutrina, um conhecimento bíblico, ele pode ser somente uma religião, né? A Bíblia pode ser, o cristianismo pode ser uma religião somente. Então, aí que está o problema desse relativismo, porque podemos dizer, as pessoas que pensam dessa forma vão dizer que Buda é o caminho, que os muçulmanos vão dizer que Mohammed é o caminho, um exemplo. Podemos dizer que também dentro do espiritismo que vou citar aqui assim,
Seguir os pensamentos, por exemplo, de Allan Kardec seria o caminho. Seguir um Deus aí qualquer vai ser o caminho, né? E não é dessa forma. Como eu tenho sempre falado, não é dessa forma. As coisas não são dessa forma, né? Jesus, ele não é somente uma das possibilidades, né? Muito pelo contrário, Jesus, ele é a única possibilidade de salvação, né? Não existe outro tipo de salvação. Então, esse pós-modernismo aí, ele é algo também muito que podemos dizer que ele venha ser um grande desafio para cada um de nós, né? Porque, por exemplo, o relativismo pós-moderno ele acaba intimidando muitos por medo de serem considerados intolerantes. É o que acontece muito. Se a igreja ela prega a salvação, se ela prega ali a libertação, se ela prega a vinda de Jesus, para alguns isso é algo que não tem como tolerar, ou seja, é intolerante. Então, onde que gera a intolerância ao cristianismo. E isso faz com que as pessoas, ao invés de pregar o evangelho, de falar, não acaba retraindo, né? As pessoas elas ficam com medo de falar do amor de Jesus, as pessoas ficam com medo de evangelizar, de entregar talvez até um folheto, né? Então isso aí acaba sendo uma dificuldade para a igreja nos dias atuais. Gostaria de ler 1 Timóteo 2,5, que vai falar o seguinte: portanto, há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, somente Jesus foi o mediador entre nós e o Pai. Não existe, ou seja, não existe outra possibilidade, não existe outro Deus, né? E também, né, o mundo ele precisa conhecer a mensagem, né, de que Jesus é a porta que conduz para a vida eterna, que seria o texto de João 10:9, que vai dizer o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, as pessoas elas precisam nos dias atuais ouvir isso daqui, que somente existe um caminho, somente existe um mediador, somente existe, né, a verdade, uma verdade eterna, que é verdadeira, ela vai ser eternamente verdadeira, não importa a época que seja, ela não existe mutação para ela, não é que hoje ela seja verdade, seja a salvação e amanhã não seja. As pessoas elas precisam ouvir de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É essa porta que quem entra por ela, ela vai achar pastagem, ela vai achar a verdadeira vida, ela vai ser salva. E isso depende muito, né? Essa ação dessas pessoas ouvirem, isso vai depender da igreja. Isso depende de mim, depende de você. Então, queridos, encerramos mais uma lição. E eu gostaria de fazer uma pergunta para te deixar aí pensando. Mediante esse cenário que nós temos aqui da pós-modernidade que nós falamos hoje, que temos aí esses desafios a serem enfrentados, o que nós devemos fazer? Nós devemos botar a cara e falar do amor de Cristo, fazer as pessoas conhecerem a Cristo, torná-lo conhecido, ou nós devemos nos esconder, ficarmos retraídos dentro de nossas casas, dentro das nossas igrejas, contando com que o Espírito Santo somente ele fale aos corações das pessoas e talvez as pessoas se acheguem à igreja, né? Nesses dias atuais, onde que o mundo ele acaba trazendo algo tão diferente, onde que também é algo tão agradável para as pessoas ouvirem. Então, o que nós devemos fazer? É para nós pensarmos, né? E também, como aí eu trago aqui um pensamento, como que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue, né? Como que as pessoas elas vão ter o conhecimento dessa palavra se ninguém vai anunciar, né? Romanos 10:14. Então essa é a missão que nós temos, né? Deus ele está sempre no controle, no domínio de todas as coisas. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem um plano. Mas eu creio que Ele adoraria fazer com que você também se envolvesse nesse plano, de ministrar a palavra de Deus com veemência, sem medo, né? Deixando o medo de lado, de ser considerado intolerante, né? Falando do amor de Cristo por onde passar. Com certeza esse é o plano de Deus e Ele quer te usar também nesse plano. Também nós não devemos deixar de forma alguma nos isolar, também nos deixar intimidar pelo aquilo que o mundo tem nos imposto, né? Muito pelo contrário, nós devemos ser como aquelas vozes, né, que de anunciar o evangelho, porque
Vozes que clamam no deserto seria uma frase boa, né? Então, Deus, ele sim deseja com que você e eu sejamos homens e mulheres corajosos para enfrentar essa pós-modernidade aí e anunciar a palavra do Evangelho. Então, que Deus abençoe a tua vida, que eu creio que esse assunto, talvez é um assunto tão diferente, mas seja um assunto que ajude, né, aos irmãos também a enxergar, como eu também abrir os meus olhos acerca dessas correntes filosóficas que estão no nosso dia a dia e que nós não percebemos, né, mas que abriu meus olhos para que eu pude enxergar que realmente elas sim podem atrapalhar a pregação do Evangelho. E assim eu creio que o Espírito Santo de Deus também tenha ministrado ao coração dos irmãos. Então, mas vamos orar para encerrar essa lição. Senhor, nós te louvamos por esse ensino, nós te louvamos por toda a palavra que foi ministrada. Assim, Deus, eu te agradeço pelo ensinamento. E Deus, que nós possamos ser homens e mulheres que venhamos enfrentar esses dias atuais, essa pós-modernidade. Deus, que elas não venham nos intimidar, e sim que venha nos dar um espírito de ousadia, como a tua palavra diz que o Senhor nos dá um espírito de ousadia para pregar o Evangelho. Assim, Deus, que o Senhor possa estar capacitando a cada um que está assistindo essa aula. Deus, e se existe alguma pessoa que assistiu, começou a assistir essa aula e ainda não entregou a vida ao Senhor, Deus, que ela entenda que não existe outro caminho, não existe outra verdade. Jesus, ele não é somente uma possibilidade, sim, a única possibilidade de vida eterna, o único caminho a ser seguido. E que o Senhor, Deus, esteja ministrando poderosamente sobre o coração dessa pessoa, sobre a vida dessa pessoa. Também, Deus, aqueles que são experimentados no Evangelho, que tenham ousadia para ministrar a tua palavra, que também que o Senhor esteja... Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor consiga, Deus, que eu sei que o Senhor tem poder para isso, a ministrar o coração de cada uma delas, esclarecer o assunto, Deus, que eu vejo que é tão importante para a igreja nos dias atuais, nesse século ao qual nós estamos vivendo, onde que existe tantas dificuldades, Deus, mas nada disso supera o teu poder, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que a tua semana seja uma semana abençoada, repleta de bênção, repleta de vitórias. Não deixe de assistir nossas aulas. Semana que vem estaremos de novo aqui com mais um assunto, talvez falando um pouco mais sobre a pós-modernidade, sobre os desafios da igreja no século XXI. Então você também não pode perder essa sequência de estudos, tá bom? Fique com Deus, queridos, e até a próxima.